chamado. A Bíblia diz em Mateus 6,33 que buscar primeiro o reino de Deus. E as demais coisas do Senhor Acrescentará. Ou o Senhor mandou buscar primeiro as coisas que ele acrescenta e depois buscar o reino do céu. E as pessoas ficam despreparadas quando a luta e a adversidade vem. As pessoas, louvado seja Deus, perdem o foco e perdem a visão. Você tem que entender uma coisa, que nós temos algo no nosso coração que se chama fé. Para quem não sabe o que é fé, está lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1. A fé é o fim e fundamento das coisas que se espera e a prova daquilo que você não está vendo. A Bíblia diz, louvado seja Deus, o autor de Hebreus no capítulo 11 e versículo 6, que sem fé é impossível agradar ao Senhor. Entenda uma coisa, devemos andar por fé e não por vista, não pelaquilo que nós temos, mas sim pelaquilo que nós acreditamos. E se você acredita que o Senhor está aqui, é santo e glorifique a Ele nessa noite. Aleluia! O crente, ele vive pela fé. Deixa eu lhe dar um exemplo aqui bem básico. Quando Abraão foi se separar de Ló, ele mandou Ló escolher a sua terra. Foi ou não foi? Qual foi a terra que Ló escolheu? Foi, mas por quê? Porque ele viu uma paisagem muito bela, e viu uma coisa que para ele ia dar tudo certo, e Abraão escolheu a pior parte, a pior terra. Só que ali, louvado seja Deus, através da sua escolha, veio sobre a sua vida, louvado seja Deus, uma grande destruição, a qual Deus alertou ele para ele sair de dentro da cidade de Sodoma e de Gomorra. Entenda uma coisa, o que é que eu aprendo com isso? Que você não deve, louvado seja Deus, dar crédito naquilo que você vê, mas ter crédito naquilo que você crê. Meu Deus! Aleluia, meu Deus! Às vezes as pessoas veem um pregador bem aparentado, bonito, charmoso, sai do carro do ano ali, esse aí é o homem de Deus. Lindão, fofão. É aí a pessoa que era cara. É mais fácil ser um falso profeta. É assim ou não é? Quando bate o pé no chão aqui, já era. A pessoa diz, falou em línguas estranhas, esse é o homem de Deus. É desse jeito. Aí às vezes você vê uma pessoa com uma sandáliazinha havaiana, uma pessoa muitas vezes que não tem nem roupa para vestir, Meu Deus. mas que verdadeiramente tem uma sinceridade, uma intimidade. Quando ele ora, o céu se abre e o Senhor responde, porque tudo é para a glória do nome do Senhor. Eita Deus! Devemos andar por fé e não por vista. E a Bíblia diz, louvado seja Deus, o apóstolo São Paulo, não somente isso, mas também nos gloriando nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência é a esperança, é a experiência a esperança, e a esperança, ela não traz confusão. Aleluia, Deus! O que é que Paulo está falando? Paulo está falando, louvado seja Deus, que a esperança que é Cristo, ele não vai, louvado seja Deus, nos confundir. O crente que está, louvado seja Deus, na brecha, irmão, esperando a glória dos céus, que é a salvação, verdadeiramente esse olha para o que está acontecendo no globo terrestre e ele verdadeiramente está firmado, esperando o arrebatamento. Ele não vai se embaraçar com as coisas desta vida, com o pecado, com o mundanismo, com a nudez, com a lascívia, mas ele espera pela glória, pela
ser um homem temente e andar se desviando do mal. Então vemos, louvado seja Deus, que nós somos justificados por intermédio da morte crucificadora de Cristo no Calvário, que redimiu todos os nossos pecados. Então vemos, louvado seja Deus, que existe só um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o justo. Oh, Em outras glória. palavras, Paulo estava falando para Timóteo: olha, Timóteo, se não for por intermédio de Cristo, não existe salvação. Maria, ela não salva. Pedro, ele não salva. João, ele não salva. Bartolomeu, ele não salva. Mas por que, pastor? Porque quem morreu, quem fez sacrifício, não foi Maria, não foi Pedro, não foi João, foi Jesus Cristo, o Nazareno. Louvado seja Deus. Eita, meu Deus. Então vemos, louvado seja Deus, que Paulo, versículo 2, ele diz: pelo qual também temos a entrada pela fé, e esta é a graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Você sabe qual é essa esperança? Existe um provérbio lá fora que as pessoas sem conhecimento, por falta de conhecimento, falam dessa forma: a esperança é a última que morre. Deixa eu refrescar aqui tua mente e trazer uma verdade para você. A esperança, ela morreu, ressuscitou, está sentado à direita do Pai, e Ele está preparando a volta dele para vir buscar a sua igreja. A esperança é Cristo de Nazaré. Eita, meu Deus. Aleluia. Eita, glória a Deus. Filho de Deus. Essa é a esperança que Paulo estava falando para os romanos, irmão. Aleluia. É que através do sangue de Cristo nós entrarmos no céu. É através do sangue do Cordeiro nós conseguimos chegar lá, louvado seja Deus. E essa é a esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Mas tem crente que quando a luta ela vem, se atribula tanto, não vê a paciência na sua vida e acaba, louvado seja Deus, abandonando o Senhor Jesus. Começa a murmurar, começa a se maldizer, louvado seja Deus. Deixa eu trazer aqui, louvado seja Deus, a revelação da palavra para a tua vida. A Bíblia diz, o apóstolo São Paulo, em Romanos 8:28, que tudo
ouvintes da palavra, mas sim devemos ser praticantes dela. Porque quando você começa a praticar, começa a trazer um aperfeiçoamento sobre a sua vida. O problema é que os crentes não querem praticar a Bíblia. Aleluia. Os crentes de hoje só querem saber de movimento. Os crentes de hoje só querem saber de revelação. Só querem saber de visão. E rejeita o que é mais de melhor, que é verdadeiramente a palavra do Senhor. Que é a Meu palavra Deus. do coração. O centurião de Cafarnaum, quando ele chega aqui, ele se humilha. O Senhor se oferece para ir na casa dele, para curar ele, o criado dele que estava lá, em tempo de morrer. Quando o Senhor se apresentou dizendo que ele disse: não, Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre lá debaixo do meu telhado, mesmo ele sendo autoridade, meu amado, mesmo ele sendo um homem que tinha condição, um homem de posição. Ele reconheceu que verdadeiramente ali tinha uma autoridade maior que ele. Mas devemos entender, irmão, que a revelação ela não salva. Devemos entender que a visão ela não salva. Devemos compreender, louvado seja Deus, que nada nessa terra não salva, se não for somente a palavra do Eterno derramada em nós. Eita, meu Deus. Oh, glória a Deus. Então Deus, louvado seja Deus, que ele chega o Centurião e disse: não, Senhor, eu não sou digno, Senhor, que vai me odiar. Olha a humildade dele. Depois que ele se humilha, basta apenas uma e o meu servo. Eita, Jesus da glória. Você sabe o que é que Deus muitas vezes faz milagre na vida de crente? Porque crente não crê, crente não acredita. A Bíblia diz, louvado seja Deus, que o capeta, o diabo, ele quer que estremece, ele só não faz é obedecer. Aleluia. Eu não quero ser crente, eu quero ser servo. Aleluia. Servo ele está para servir. E o crente está para crer. Aleluia. Mas tem aquele tipo de crente que até finge que acredita, porque a crença dele é interesseira. Aleluia. Estou falando